paz do Senhor, queridos juvenis, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Você, visitante que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Você que é aluno, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, compartilhe esse vídeo. Vamos estar semeando, propagando no reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer neste momento por essa aula, Senhor, da EBD. Senhor, meu Deus, prepara os corações nessa manhã para que possa receber, Senhor, da parte do Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abençoa cada aluno, a cada visitante que estará presente aqui conosco, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos juvenis, nessa manhã, neste domingo de 30 de janeiro de 2022, estaremos estudando a lição de número 5, que está trazendo na nossa revista uma viagem pelo Antigo Testamento. E a quinta lição nessa manhã vai trazer sobre o assunto, o título, Êxodo, de volta à terra prometida. Então, no texto áureo, ele vai estar no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo capítulo 6, versículo 6 também. A nossa leitura bíblica em classe vai estar também no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Eu peço para você estar acompanhando juntamente comigo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Se nós pegarmos esse texto do livro de Êxodo, no capítulo 3, e versículo 1 até o versículo 12, nós já temos várias lições que Deus falou com Moisés. Podemos tirar várias lições que Deus pode também, nessa manhã, falar conosco através deste texto que foi lido aqui dessa manhã. E o nosso objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos entender que Deus levantou Moisés como resposta ao pedido de socorro do seu povo. Nós vamos também ressaltar os milagres do Senhor através de Moisés para libertar os hebreus da escravidão do Egito. Destacar também a liderança de Moisés, guiando o povo rumo a Canaã e nomeando Josué como seu sucessor. Nós sabemos que o povo de Israel, ele ficou cativo no Egito. Ele ficou durante muito tempo oprimido por Faraó, cativo ali naquele local, sofrendo muitas aflições. E depois que Deus levantou a Moisés, o povo de Israel, ele caminhou durante 40 anos no deserto. E nesse deserto, o povo de Israel, ele murmurou contra o Senhor. Ele murmurou contra Moisés. Então, o que nós podemos já antecipando de lição nesta manhã? É no deserto que nós vamos tirar as maiores experiências para a nossa vida. É no deserto que as maiores experiências acontecem. E o povo de Israel, o que vem a ser o Êxodo? O Êxodo é o nome dado para a saída de um grupo de pessoas ou toda uma nação de um lugar para uma outra região. Ou seja, sai de uma região para uma outra região. O êxodo pode ser considerado um sinônimo de emigração, pois também está relacionado com a ação de deslocamento de um grupo de pessoas de sua terra natal para uma localidade estrangeira. Então, esse êxodo de volta à terra prometida. O povo de Israel foi levado cativo e através desse libertador de Moisés, Deus levantou a Moisés para que ele estivesse à frente de um povo e retornasse a uma terra que manava leite e mel. Como nós vimos na leitura bíblica em classe, que no versículo 8, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa de Deus para o seu povo. Então, partindo para o nosso tópico 1, Deus levanta um libertador. E quem é esse libertador? Pela história de Êxodo, nós já vamos descobrir que é Moisés. Deus salva Moisés. Desde pequenos, para as crianças que vêm à igreja na sua tenra idade, nós conhecemos, nós já lemos sobre a historinha de Moisés, né, que foi colocado dentro de um cesto, a sua mãe o colocou dentro de num cesto. Por quê? Porque Faraó, ele oprimiu as pessoas no momento que o povo estava cativo. E Moisés nasceu nesse contexto de opressão na terra do Egito. E
E esse faraó, ele observou que o povo, que o crescimento, que o povo, os hebreus, eles estavam crescendo em número de pessoas. E ele temeu uma futura rebelião, porque o povo estava cativo. Então, ele passou a forçar este povo em trabalhos forçados. E ele ordenou que as crianças abaixo de que todos os meninos fossem mortos. Ele ordenou que as parteiras hebreias, que logo após o nascimento de meninos, ela os matassem. Mas, todavia, as parteiras hebreias não seguiram essa lei de Faraó. Então, ao perceber que o povo continuava a crescer, Faraó ordenou que os guardas lançassem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. E olha como Deus preparou, livrou a Moisés. Quando Moisés nasceu, a sua mãe, chamada Joquebede, usada sobre a bênção de Deus, sobre a proteção de Deus, tendo uma sabedoria da parte do Senhor, ela construiu um cesto e betumou esse cesto. E enquanto que ela colocou, quando nasceu Moisés, ela colocou dentro desse cesto e colocou nesse local que estava a filha de Faraó. E a filha de Faraó estava banhando nas margens do rio e encontrou esse cesto com uma criança. E quem era essa criança? Moisés. E ela pegou esse bebê e adotou esse bebê. Mas a sua irmã, chamada Miriam, ela foi estrategista. Ela abordou a filha de Faraó e ela falou assim: olha, a criança é muito pequena. Eu posso chamar alguém para que cuide dessa criança para passar esse período da amamentação. E quem essa menina chamou? A própria mãe de Moisés. Mas era Deus na sua proteção para Moisés, que já tinha sido escolhido como o libertador de Israel. E Deus preparou com que a filha de Faraó, ele se deparasse com aquela criança e ela, com muito amor, quis pegar essa criança, criar essa criança, e depois que ela passou esse período de amamentação, a sua mãe, chamada Joquebede, devolveu a filha de Faraó. E nesse percurso, Deus chama a Faraó. E Moisés, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. No livro de Atos, no capítulo 7, versículo 22, está comprovado na palavra de Deus, no Novo Testamento, que diz o seguinte: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então, nós observamos que Deus, ele preparou um livramento da parte do Senhor para Moisés. Por quê? Porque visando que ele seria o libertador daquela nação que estava cativa ali naquela terra do Egito. E Moisés, passando ele já na sua fase adulta, nós encontramos que ele viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. E perante essa leitura do livro de Gênesis, isso se encontra na nossa leitura pelo comentarista, que ele colocou no ponto 1.2. Se você leu já a sua lição em casa, você vai encontrar que Moisés, quando ele viu aquele hebreu, que era sangue do seu sangue,
que estava sendo oprimido por aquele egípcio, ele defendeu aquele hebreu e acabou matando um egípcio. E no dia seguinte a esse fato que ocorreu, ele viu dois outros hebreus brigando. E quando ele foi separar a briga, um dos hebreus lhe disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Aí o que aconteceu? Aquilo que Moisés fez por ter matado aquele egípcio foi descoberto. Então, ele não pôde continuar na terra do Egito. Ele precisou fugir. Por quê? Porque Faraó procurou matá-lo. E durante essa fuga, Moisés, ele vai para o deserto de Midian. E nós, voltando à nossa leitura bíblica em classe, eu quero ler novamente com vocês, juvenis, o versículo 7, que diz que, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, o que nós podemos tirar de lição nesse versículo? O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã através desse versículo? É que Deus, ele conhecia as aflições do povo de Israel que estava cativo no Egito. E Deus levantou um libertador. E no livro de Êxodo também, no capítulo 22, versículo 23, ele traz a seguinte afirmação: se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E o que Deus fala nessa manhã para conosco, fazendo uma aplicação para nós? Deus conhece as nossas dores e as nossas aflições. E Deus, como Ele é conhecedor das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos problemas, dos nossos anseios, Ele também Ele também será o nosso socorro. Ele virá com o auxílio. A palavra do Senhor, em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o Senhor, Ele tem o livramento para todos nós. E eu peguei alguns textos confirmando isso também. Em Salmo 120, no verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No Salmo 86, verso 7, no dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Jonas, no capítulo 2, versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Eu não sei qual é o seu anseio nessa manhã. Eu não sei o que está te afligindo o seu coração. Eu não sei o que está incomodando a sua alma. Mas assim como Deus, Ele foi o socorro para aquele povo que estava cativo, para aquele povo que estava sendo afligido, para aquele povo que estava oprimido. Ele levantou um escape. E nessa manhã eu afirmo para você com muita convicção, segundo a palavra do Senhor: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pode ser uma enfermidade, pode ser a dor na sua alma que o pastor, não consegue ver, mas o Senhor, Ele nos conhece. Por quê?
Ele nos criou e Ele é quem nos sonda aqui nessa manhã. Por isso, amado juvenis, amado visitante que está conosco aqui nessa manhã, creia que esse problema que você está passando é só um deserto que você está passando para que você possa tirar experiências. Ninguém fica pela vida toda no deserto. Nós estaremos no deserto somente por passagem. Nós vemos isso pela história do povo de Israel. O povo de Israel caminhou 40 anos em círculo no deserto. A terra prometida estava bem próxima, mas Deus permitiu que o povo caminhasse em círculo durante 40 anos. E devido à sua murmuração, de querer voltar para o Egito, olhando para trás, e não conseguiu, gastou tempo e tempo. Às vezes Deus quer nos dar a nossa bênção, mas a nossa bênção fica demorando e não sabemos o porquê. Mas nessa manhã, o Senhor está com suas mãos estendidas para nos abençoar. Com muita sabedoria, vamos pedir ao Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, que caiam as escamas, para que nós possamos enxergar a terra prometida, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não vamos ficar estagnados, parados, oprimidos no deserto. Vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao Senhor com todo o nosso coração. A palavra fala que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, meus irmãos, juvenis, nesse versículo, o Senhor fala conosco nessa manhã. Deus conhece os nossos problemas. Deus conhece as nossas dores. E nessa manhã, Ele quer dar o escape, seu bálsamo nos nossos corações. Amém? Continuando, no versículo 8, Deus, ele afirma: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Deus nos dá o livramento na hora exata, não antes nem depois, é na hora certa. Voltando para o ponto 1.2, que nós estamos no tópico 1. Voltando ao contexto, o que aconteceu com Moisés? Devido que ele estava fugindo de Faraó, ele foi para o deserto. Deus permitiu que Moisés fosse para o deserto de Midian. E nesse deserto, Moisés se casa com Zípora, e tem um filho chamado Gerson. Aí, nesse deserto, Moisés se casou. E também, no deserto, Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o povo de Israel. No deserto, Moisés recebeu o chamado para ser o libertador do povo hebreu. O Senhor Todo-Poderoso apareceu, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, informa o Deus Todo-Poderoso apareceu a Moisés através naquela sarça ardente. Que Moisés, ao deparar-se com aquela sarça, o que vem a ser a sarça? Um pequeno arbusto. E aquela sarça queimava e não se consumia. E a vida de Moisés pode ser dividida, segundo o que nós vamos estar lendo na história de Moisés, ela pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no palácio de Faraó, sendo ensinado, instruído na ciência, na cultura egípcia. E nesses 40 anos, após Moisés
foi para o deserto. Ele viveu no deserto de Midian durante 40 anos. E 40 anos de peregrinação no deserto, depois que ele permaneceu, se casou no deserto de Midian, o povo de Israel, durante 40 anos, Moisés esteve à frente desse povo, do povo hebreu, rumo à terra prometida. No primeiro período, Moisés ele pensou que poderia libertar o povo estando dentro do palácio, mas não aconteceu. No segundo período, após anos afastado no deserto, Deus o chamou e operou tamanha libertação. E no último período, Moisés vive o chamado de Deus integralmente. Então, nós encontramos que Moisés, ele conseguiu viver o chamado de Deus integralmente. E nós, aplicando para nós também precisamos viver o chamado de Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, qual vem a ser o seu chamado? Como descobrir o seu chamado, a sua vocação? Como eu posso, assim como Moisés, Deus chamou a Moisés para que ele estivesse à frente daquele povo, e Moisés, que nós vamos ler no tópico 2, que quando Deus chama Moisés tenta se esquivar, escolhendo 1001 desculpas para não aceitar o chamado do Senhor, para não ir aceitar este chamado. E chega um momento que ele fala, eis-me aqui. E eu me recordo da palavra que quando Deus chama também a Elias, Isaías no capítulo 6, versículo 6, Isaías se coloca à disposição. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías se colocou na brecha. Ele decidiu, foi uma decisão, Senhor, eis-me aqui. E nós vamos ver, através da história de Moisés, que Deus também chamou a Moisés. Deus escolheu a Moisés. Deus escolheu a Moisés e afirmou para Moisés, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso está na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 10. Deus, ele colocou, eu te enviarei. Aí Moisés, afirmando, olha a afirmação do Senhor. E disse Deus, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Deus, ele nos chama, e assim como Deus nos chama, ele também nos capacita. Há uma tendência, nós como seres humanos, que vem esse espírito de, às vezes, de covardia, de medo, às vezes, de pânico, quando Deus está te chamando para fazer a obra do Senhor. Às vezes, até mesmo você que é um juvenis, que está dentro, descobrindo o seu chamado, se você ainda não sabe, às vezes pode chamar assim, faça essa oração, você vai ter a oportunidade de falar um texto da Bíblia, explicar, falar algo da parte do Senhor, o que está no seu coração. Aí você fala, eu estou com muita vergonha, eu não quero, chame outra, chama fulano, chame outra pessoa, empurrando para que outra pessoa fale no seu lugar. Mas saiba que quando o Senhor te chama, o Senhor
te capacita. O que o Senhor espera de nós é que você fale: Senhor, eis-me aqui. E eu tenho plena convicção que o Senhor te usará. Você pode falar assim: eu não sei orar. Mas a palavra, ela nos ensina. Jesus nos ensinou a orar. Você se lembra da oração do Pai Nosso, que é uma oração completa? Se você fizer essa oração, você já está fazendo uma oração da parte do Senhor. E você pode falar assim: o que eu posso falar na hora do evangelismo? Nós estamos tendo a experiência de poder sair evangelizando as pessoas. Às vezes você entrega um folheto e tem vergonha de falar: Jesus te ama. Deus conta com você. Você é importante para Deus. Às vezes você entrega com tanta vergonha aquele folheto que a sua boca fica fechada. Mas nessa manhã o Senhor te chama: abra a tua boca, que eu colocarei palavras. Às vezes você pode falar: Senhor, eu não sei nem o que falar para essa pessoa. Mas as almas, elas estão sedentas. As almas estão clamando por uma palavra. E você é uma testemunha viva. Você é uma carta. Você é uma testemunha viva de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós vestimos a camisa de Jesus Cristo. Nós não devemos levantar bandeiras denominacionais. Nós devemos sim levantar a bandeira de Jesus Cristo. Aquele que salva, aquele que morreu na cruz, para que todo aquele que o aceitar, a todo aquele que receber a ele como filho de Deus, para que ele se torne um filho de Deus. Aquele que acredita que Jesus veio aqui deste mundo como um homem e morreu por mim e por você. O seu sangue, ele foi vertido ali naquela cruz, para que os meus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados em Cristo Jesus. E hoje nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus quando estamos evangelizando, quando estamos entregando um folheto. Por quê? Porque nós precisamos que o nosso caráter se pareça com o caráter de Jesus Cristo. Para que o nosso caráter, para que nós possamos dar fruto do Espírito, para que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas, para que nós não venhamos a envergonhar o nome de Jesus. Aí você pergunta: Silene, de que forma eu envergonho o nome de Jesus? Nós temos o conhecimento do que é o certo e do que é o errado, mas pela nossa natureza pecaminosa, tenta sobressair as obras da carne. E no momento que sobressai as obras da carne nas nossas vidas, nós estamos envergonhando o nome de Jesus. E através do fruto do Espírito na nossa vida, nós precisamos buscar da parte do Senhor este fruto. Nós sabemos que o fruto do Espírito é o que vai fazer com que o nosso caráter se pareça com o caráter de Cristo. Não adianta eu vestir uma blusa com o nome de santidade, mas se o meu caráter não parecer com o caráter de Cristo, não valerá de nada. Eu vou estar envergonhando o nome de Jesus. Mas que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que está dentro de nós, possa falar aos nossos corações. Em que área da minha vida eu preciso mudar? Em que área da minha vida eu preciso me acertar para ter o meu caráter parecido com o caráter de Jesus? O Senhor nessa manhã falará contigo. O Senhor, através do Espírito Santo, vai testificar no seu coração quais são as arestas que precisam serem cortadas.
aonde eu preciso dominar a minha carne, aonde eu preciso me acertar para estar bem comigo mesmo, com o meu próximo e principalmente com o Senhor. Através da palavra do Senhor, ela nos fala. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta e prática. Através da palavra do Senhor, lendo essa palavra, meditando nesta palavra de dia e de noite, eu vou ter o meu caráter parecido com Jesus. Por quê? Porque através da leitura da palavra de Deus, eu vou estar aprendendo, eu vou estar sendo ensinada, eu vou estar sendo exortada como proceder aqui neste mundo. Como eu vou proceder comigo mesma, para trabalhar com as minhas questões internas, para trabalhar com as minhas questões emocionais. Como eu vou proceder com o meu próximo, como eu devo tratar a minha mãe, como eu devo tratar o meu pai, como eu devo tratar a minha irmã, o meu parente. Se você trabalha, como eu vou tratar o meu patrão, o meu chefe de trabalho. Se você é casado, como eu vou tratar a minha esposa, o meu esposo. A palavra do Senhor vai nos ensinar. E principalmente, como eu vou me portar perante o Senhor. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos lava. E através da palavra do Senhor, nessa manhã, eu vou estar tendo o meu caráter parecido com o caráter de Jesus Cristo. Amém? O ponto 2, o tópico 2, que está, o título chamado O Êxodo, vai trazer que Deus capacita os seus escolhidos. E nós vamos descobrir que Deus chamou a Moisés para que ele fosse o libertador do povo hebreu, que estava cativo no Egito. E Deus capacitou a Moisés. Após receber o seu chamado, Moisés ele temeu e sentiu-se incapaz, pensando que não seria aceito pelo povo. Devido a todo o seu histórico, Moisés se vê preso a vários obstáculos para o chamado que recebeu da parte de Deus. Entretanto, Deus Todo-Poderoso o encorajou e disse a ele que pediu que ele lhe revela o seu nome e para ser apresentado ao povo e 3 sinais como prova de que ele mesmo o enviou. Moisés, dentro dele, ele temeu tanto, teve tanto medo que ele quis arrumar desculpas. E Deus mandou que Moisés dissesse ao povo quem era Deus para o povo. Isso está provado no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 11 a 14. Se você abrir a sua Bíblia, do nosso devocional McShane, ele vai estar, esse capítulo do livro de Êxodo, está no livro na página 218. Se você quiser acompanhar esse texto que eu vou estar lendo, que quando Deus fez esse chamado a Moisés, Moisés tentou argumentar. E no capítulo 3, versículo 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés fez essa pergunta para Deus. E Deus respondeu, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus deu essa ordem para Moisés, que quando ele tirasse o povo de Israel, ele exigiu que Moisés servisse, adorasse a Deus naquele monte. E Moisés continuou argumentando ao Senhor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então Deus mandou dizer que o eu sou o enviou. Deu-lhe o poder de transformar o seu cajado em serpente. E depois essa mesma serpente se tornaria em cajado. Ou seja, quando Moisés foi perante o povo, Deus deu 3 sinais para que ele falasse, para que ele fizesse perante o povo hebreu. E o primeiro sinal vai estar em Êxodo, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, quando que Deus disse para Moisés, e ele disse: lança na terra, e ele lançou na terra, ou seja, lançou o seu cajado na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou a cobra pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Ou seja, a cobra se transformou novamente em um cajado. Então, esse foi um sinal que Deus deu naquele momento ali. E mais um outro sinal, está lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. E depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. Então essa mão leprosa foi um outro sinal que Deus estava mostrando àquele povo hebreu. E mais um sinal que Deus deu para ele. E se acontecer, no capítulo 9, no versículo 9, e se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouço a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. A água se torna em sangue. Esse foi um terceiro sinal que Deus deu para mostrando para o povo que ele estava chamando a Moisés e provando. E mesmo assim, além de tudo isso, em mais uma resposta às dificuldades impostas por Moisés, mesmo Deus dando esses sinais, Moisés argumentou que ele não saberia falar, ele alegando que ele era ruim de língua, de boca, ou seja, não tinha uma eloquência. Aí ele falou: chame meu irmão Arão. E devido a essas dificuldades, Deus ordenou que Arão, seu irmão mais velho, o ajudasse a ir até Faraó. Isso reflete sobre toda esta graça divina. Não resta dúvida de quanto o Senhor capacita aos seus escolhidos. Mesmo Moisés, falando no capítulo 4, versículo 10, ele argumentando com o Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Essas foram as dificuldades impostas por Moisés, que ele não tinha essa eloquência para falar a Faraó. E Deus ordenou que Arão fosse até Moisés, para que os 2 fossem perante a Faraó e mostrasse todos aqueles sinais. E Moisés, juntamente com Arão, ele chegou diante de Faraó e pediu a libertação do povo de Israel. Mas o que aconteceu? O coração de Faraó se endureceu de uma
tal forma que não deixou o povo de Israel sair do Egito. E nós conhecemos, através dessa história do povo de Israel, né, que é demonstrado no livro de Êxodo, que foram instituídas várias pragas para o povo, e mesmo assim, Faraó, quanto mais pragas vinham, mais ele endurecia o seu coração. E na última praga, através da 10ª praga, com a morte de todos os primogênitos, Deus permitiu, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito. E nós sabemos que desse período que, com a morte de todos os primogênitos na terra de Israel, apenas os primogênitos dos hebreus que foram poupados, nós conhecemos pela história que Faraó, quando ele permitiu que o povo saísse da terra do Egito, ele se arrependeu. Então ele se arrepende e começa a perseguir o povo de Israel. E o povo de Israel começou a caminhar, juntamente com Moisés e Arão, e começaram a caminhar pela terra do Egito. E no momento que eles estavam caminhando, eles estavam naquele percurso, o povo de Israel, o povo de Faraó, com seus cavalos e seus cavaleiros atrás deles, e se depararam perante o Mar Vermelho. E eles ficaram encurralados. E o exército de Faraó atrás. E o que aconteceu? Moisés orou a Deus. E dessa oração, Deus livrou o povo de Israel. E nós conhecemos pela história a travessia no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou. E quando Moisés obedeceu aquele chamado do Senhor, Deus providenciou o escape para o povo de Israel. E quando Moisés obedeceu, e aquele Mar Vermelho se abriu, abriu-se o Mar Vermelho e o povo de Israel passou. E o exército de Faraó veio atrás. E nós conhecemos pela história que depois que o povo de Israel passou, as águas se fecharam e todo aquele exército que estava ali no meio do mar, morreram. Eles foram mortos. E os egípcios começaram a passar pelo mesmo caminho, mas as águas fecharam e eles pereceram. Nós vemos aí o livramento da parte do Senhor para o povo de Israel. E nessa manhã o Senhor também nos dá o livramento. Deus, ele nos dá o escape. E Deus permitiu que o povo de Israel passasse pelo deserto. Nosso tópico 3 vai falar sobre o deserto. No deserto, nós encontramos somos levados a depender totalmente da misericórdia divina. No deserto, Deus providenciou o livramento para o povo de Israel, após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, porque foi um milagre da parte do Senhor. O povo passou a peregrinar pelo deserto, onde muitos milagres também aconteceram ali. Deus enviou uma coluna de nuvem durante o dia para proteger daquele extremo calor no deserto, por conta do sol escaldante, e uma coluna de fogo à noite, para aplacar, para proteger do frio noturno do deserto. Porque no deserto nós encontramos dois extremos. Ele é muito quente, mas ele também é muito frio à noite. E o povo também, além dessa proteção divina, o povo também foi sustentado diariamente com o maná, com o alimento vindo do céu. Esse maná foi provido pelo Senhor.
É no deserto que Deus deu também os 10 mandamentos ao seu povo e ordenou a construção do tabernáculo. E nesse deserto, Deus, ele apresentou um código de santidade e comportamento para o povo de Israel. E isso está mostrado no livro de Levítico. Se a gente lê as leis que Deus instituiu para o povo, as leis cerimoniais, então está tudo demonstrado ali nesse livro, nesse livro Levítico, né? Se você quando a gente faz a nossa leitura devocional, nós vamos passar por esse livro e nós vamos aprender quais foram essas leis cerimoniais instituídas para o povo de Israel. E nesse deserto, no deserto que é um lugar de milagre, é um lugar onde manifesta o poder de Deus em nossas vidas. Você pode pensar, mas eu estou no deserto. O deserto, como nós já falamos, o deserto da vida do cristão deve ser apenas de passagem. Não é para você ficar no deserto a vida toda. Você tem que fazer a tua parte. Deus já te chamou. Deus já te capacitou. No momento que Deus nos chama, Ele também nos capacita. E Deus também, Ele quer nos tirar do deserto. Eu não sei qual deserto que você está passando na sua vida, mas cada um de nós, Deus nos leva no deserto para nos aperfeiçoar como cristão. Deus prova, Deus nos capacita. E de que forma nós podemos, às vezes, ter as nossas arestas cortadas? Às vezes é passando por um determinado deserto nas nossas vidas. É Deus trabalhando no nosso caráter. É Deus nos dando livramentos. Então, às vezes é Deus mostrando quem Ele é nas nossas vidas. Às vezes é Deus querendo mostrar para nós, para que Ele tenha o primeiro lugar no nosso coração, para que Ele seja prioridade nos nossos corações, para que Ele seja o centro no nosso coração. Então, porque às vezes você pode estar colocando no seu coração uma outra coisa, outra pessoa no seu coração e não priorizando o Senhor no seu coração, na sua vida, idolatrando certas coisas, certos objetos, certas pessoas, mas não, Deus requer de nós prioridade. Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa percepção. O que o Senhor quer falar em nós através desse deserto que eu estou passando. É uma prova que eu estou fazendo, estou ficando reprovado, estou ficando de recuperação, é um emprego que eu estou batalhando e essa porta não se abre. Então, é algo que você pode estar pensando, Senhor, esse deserto que eu estou passando, o Senhor quer falar comigo algo no meu coração. Eu estou pedindo tanto, Senhor, essa bênção, e essa bênção está demorando tanto. Por que, Senhor? O Senhor tem permitido que você passe por esse deserto, mas você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo provado em alguma forma em alguma área da sua vida. E Deus fala com você no deserto. Deus, você não passa sozinho. Ele passa juntamente com você nesse deserto. Às vezes é um ente querido que você perde, é um deserto. Às vezes é para uma pessoa que já foi casada, passou por um divórcio, é um deserto. Às vezes é uma pessoa que se encontra endividada, é um deserto na vida dela. Então, às vezes é algo que ela está almejando tanto e se demora tanto, e ela considera, é um deserto, mas o Senhor está do seu lado. O Senhor não te deixa você passar esse deserto sozinho. Ele te carrega, às vezes, segura na sua mão, ou até às vezes te carrega no colo, mas você passa pelo deserto e Ele te dá o livramento, em nome de Jesus. O ponto 3.2 vai trazer fé e incredulidade. Após
tantos milagres. É impressionante que dentre os 12 espias enviados para ver a terra prometida, 10 voltasse com um relatório tão incrédulo. Esses dez espias desanimaram o povo, que em um caminho contínuo de incredulidade e murmuração morreu no deserto sem ver o cumprimento da promessa. O povo de Israel caminhou durante 40 anos rumo à terra prometida. E Moisés pediu que 10 pessoas fossem visitar, olhar esse local onde que era a terra prometida. E esses espias, quando voltaram esses espias, quando retornaram com um relatório positivo, apenas 2 voltaram com um relatório positivo, que seria Josué e Calebe. Foram os 2 únicos, e aquelas pessoas que entraram todos acima de 40 anos não entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, perante a palavra, nós aprendemos que entraram na terra prometida, ou seja, somente abaixo de 40 anos. Isso das mulheres, as crianças, e nós sabemos, perante a história, que todo o período no deserto, que durou aproximadamente 40 anos, até a morte de Moisés, que não adentrou a terra prometida. Deus preparou Josué para que sucedesse a Moisés. E através de Josué, ele deu sequência ao povo de Israel rumo à terra prometida. E nós também vemos que perante esse percurso, esse caminho, durante essa peregrinação do povo de Israel no deserto, o povo começou a murmurar. O povo começou a reclamar. E o povo começou a reclamar com Moisés, por que vocês tiraram a gente do Egito? No Egito nós teríamos comida, nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Começou a querer olhar para trás. E nós não devemos olhar para trás. O passado já passou. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. E o povo de Israel estava preso ao Egito, estava preso ao seu passado. E isso estava cegando eles de enxergar a terra prometida. E quando aqueles espias foram ver a terra prometida, os que voltaram com um diagnóstico negativo. Falou, lá tem muitos gigantes, a gente não vai conseguir. A gente não vai. É uma terra é uma terra, falando mal da terra, né? Falando que teria gigantes naqueles lugares, naquele local, enquanto que Josué e Calebe vieram com uma palavra positiva. É um lugar onde mana leite e mel. Então, é você acreditar, é você crer que o melhor ainda está por vir. É você crer, é você acreditar que o Senhor domina, o poder está nas mãos do Senhor. O nosso futuro pertence ao Senhor. Eu tenho que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, e não me preocupar com o meu futuro, e não ficar olhando para o meu passado. Eu tenho que viver o presente. O presente é o hoje, é o agora, é você estar na casa do Senhor, é você ser grato ao Senhor, é você não murmurar do deserto que você está passando. Nós sabemos que através da gratidão, nós nos aproximamos do Senhor. E através da murmuração, nós afastamos a bênção do Senhor para as nossas vidas. E nós aprendemos com o povo de Israel, que o povo de Israel murmurou. E o que Deus queria era que o
povo de Israel o adorasse, o servisse, é que ele tivesse ele como prioridade. E o povo de Israel murmurando, até mesmo perante a história nós conhecemos, é que ele levantou outros deuses. Enquanto que Moisés estava, subiu ao monte, onde Deus preparou as tábuas, né? Os 10 mandamentos, entregou a Moisés no Monte Sinai, preparou as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. O povo de Israel que estava embaixo falou tanto nos ouvidos de Arão, que ele preparou com os pingentes, com os adornos das mulheres, com o ouro, e preparou aquele bezerro, e o povo de Israel pecou contra o Senhor e adorou a outros deuses. E o que Deus requer é prioridade, é que ele seja o centro. Ele esperava isso do povo de Israel. E nós conhecemos pela história que com essa murmuração atrasou a chegada na terra prometida. Eles conseguiram chegar, mas demorou 40 anos. E nós conhecemos que Deus, Deus preparou a Josué. Deus preparou que Moisés levantasse um sucessor. Porque o povo de Israel peregrinou durante 40 anos pelo deserto por causa da dureza do seu coração e suas constantes murmurações contra Deus e contra Moisés. E nós sabemos também que Moisés já estava, Moisés preparou a Josué para que desse sequência, para que chegasse à terra prometida. E Deus permitiu que Moisés avistasse somente de longe a Moisés na terra prometida. Não permitiu que Moisés chegasse até lá. Ele preparou um sucessor. E esse sucessor foi Josué. Deus levantou a Josué. Ele foi um dos espias, né, que foi ver, juntamente com Caleb, a terra prometida. E Deus já estava preparando a Josué para que alcançasse, para que levasse ao final a esse povo a terra prometida. E no tópico 4, Deus completa a sua obra através da vida de Josué, para que aquele povo chegasse à terra prometida. Josué é o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ele tem a árdua missão de liderar o povo e conquistar a terra prometida. Deus era necessário que, a partir das margens do Rio Jordão, o povo guerrear e expulsar os habitantes daquela região. Eles pensavam que os outros espias pensaram, são gigantes, nós não vamos conseguir lutar contra eles. Então, os povos que habitavam em Canaã eram cruéis, e Deus usaria o povo hebreu como juízo para puni-los, expulsando-os dessa terra, a fim de que esta região fosse habitada por um povo temente a Deus e que ali se constituísse um reino de sacerdotes. Nós encontramos que a terra prometida foi conquistada pelo povo de Israel, mesmo que para alguns era uma terra aqueles que não acreditaram, aqueles que foram pessimistas, aqueles que murmuraram, não alcançaram a terra prometida. Deus não permitiu que aqueles murmuradores alcançassem a terra prometida. Então, a terra prometida, ela é conquistada. Josué, aos poucos, foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até se acomodarem em grande parte da terra dominada e dividi-la entre as tribos de Israel. Após a conquista da terra, o povo vivenciou o cumprimento da promessa de Deus, passando a ter um local específico para habitar,
um território definido, tornando-se assim a nação de Israel. E aí nós vemos que quando Deus ele permitiu que Josué, quando ele foi escolhido para que ele levasse o povo que chegar até a terra prometida, Josué também teve um medo, mas a palavra fala que a palavra que Deus deu a Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, né? Então Deus dá aquela força para Josué, que Deus também capacitaria a Josué para que ele chegasse à terra prometida. Então nós encontramos que podemos nessa manhã nós concluirmos que o povo de Israel, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida do Deus tinha o povo de Israel, aquela nação escolhida, onde que Deus preparou que ele retornasse a Canaã, aquela terra prometida, aonde mana leite e mel, há uma terra boa, há uma terra larga. E ele encontrou ao longo dessa caminhada, encontrou vários obstáculos, vários problemas, passou por aflições, mas no final Deus providenciou o escape para o povo de Israel. Então nós podemos concluir nessa manhã que Deus conduziu o povo durante todo o processo, desde a sua saída do Egito até a conquista da terra prometida, que é Canaã. E foi ao longo desse árduo processo, com muitas dificuldades, mas também que durante essas dificuldades, o povo teve também muitos milagres aconteceram neste local, neste deserto, e muitas providências divinas aconteceu ali naquele deserto. E quem murmurou, quem foi incrédulo, não herdou a promessa. Então nós vemos, para finalizar, nós vamos estar aprendendo que a murmuração, ela vai afastar a bênção de Deus para a minha vida, e que eu possa ser grato ao Senhor, que a ingratidão seja erradicada do meu coração nessa manhã, em nome de Jesus, que eu possa ter um coração agradecido, que eu possa ser grato perante ao Senhor. Em Hebreus, no capítulo... Hebreus não. Em Mateus, no capítulo 19, no versículo 26, Jesus nos ensina. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor, nessa manhã, Ele nos chama para que nós possamos seguir, almejar Canaã. A nossa terra prometida é o céu. Que nós com o nosso coração agradecido, que nós possamos, nossa caminhada aqui neste mundo, aqui nós estamos apenas de passagem. A nossa Canaã celestial é o nosso alvo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos também peregrinando aqui nessa terra. E o nosso alvo é estar morando com Jesus Cristo. O nosso alvo, a nossa terra prometida é a nossa Canaã celestial. Então, o Senhor que nessa manhã, que nos capacita, o Senhor que nessa manhã, que nos afirma que tudo é possível ao que crer, que para Deus nada é impossível, Ele fará que nós possamos passar por esse deserto, que nós vamos acreditar que tudo é possível, que Ele nos capacitará. Amém? Que o Senhor possa nessa manhã ter falado ao seu coração. Vamos também passar para um momento que também é muito importante nessa manhã,
que é um momento para nós estarmos ofertando a casa do Senhor. Abra o seu coração, oferte ao Senhor. Eu espero que cada juvenil possa ofertar, que nós possamos atingir o selo esse selo 100% na oferta. Porque os outros selos eu tenho plena convicção que vocês já tiraram de letra, né? Então, que o Senhor possa estar te abençoando, para que você possa estar abrindo o seu coração, para que a sua oferta seja voluntária, seja do fundo do seu coração, para que você fazendo isso, você está semeando, está abençoando o reino do Senhor aqui nessa terra. Nós podemos fazer missões de 3 formas. Eu posso fazer missões. Se eu posso estar indo para o campo missionário, eu posso estar abençoando através da minha oferta, sendo fiel nas minhas ofertas no campo missionário também. Seja um missionário da parte do Senhor nesta manhã. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Eu espero que você tenha já compartilhado esse vídeo para que você possa também estar semeando. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos, Senhor, a Ti, primeiramente, por cada aluno que esteve aqui conosco, por cada visitante, Senhor, por cada família, Senhor, que está sendo representada aqui, Senhor. Nós pedimos que a Tua bênção, Senhor, esteja abençoando cada pessoa, cada familiar, Senhor, que nós possamos ter um coração agradecido, que nós possamos ser grato, Senhor, a cada momento das nossas vidas, mesmo passando, Senhor, por determinado deserto nas nossas vidas, mas que nós possamos aprender, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando, repreendendo todo o mal, livrando de todo o laço do passarinheiro, que o Senhor possa estar, Senhor, curando todas as enfermidades da alma, as enfermidades, Senhor, físicas, Senhor, as enfermidades que para a medicina é incurável, mas nós cremos, Senhor, basta uma palavra, a última palavra é do Senhor. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor venha estar entrando com providência, Senhor. Senhor, abra as portas, Senhor. Seja, Senhor, o auxílio, seja, Senhor, o socorro neste lar. Pedimos que o Senhor venha estar dando a Tua proteção em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.